Começando mais um episódio do Acricast e hoje a gente vai conversar com a advogada que é especialista e mestre em Direito Ambiental e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, Tatiana Monteiro. Tatiana, obrigado por participar, vir aqui no Acricast, conversar um pouco mais, porque a gente tem bastante assunto para falar sobre o meio ambiente, sobre Mato Grosso. Obrigado, Tatiana. Eu que agradeço o convite e realmente nós temos bastante histórias aí para contar. Legal, eu acho que falando de uma profissional assim do direito ambiental, falando desse assunto, a gente está no melhor momento para falar sobre o Pantanal, né? O que está acontecendo com o Pantanal? A gente está num período agora, vai começar o período de seca. Então, o que está acontecendo no Pantanal nesses momentos agora? Tá. Relacionado ao Pantanal, nós temos várias políticas específicas, né? Então, como serão desenvolvidas as atividades. Nós temos uma discussão no Congresso Nacional sobre o Estatuto do Pantanal, que vem regulamentar as situações para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e mais recentemente a questão dos incêndios florestais no Pantanal. Então, nós tivemos aí um episódio bem delicado no ano de 2020, né, que acometeu o Pantanal, vegetação e animais, e as populações também que moram na região do Pantanal, e principalmente os produtores. Só que os produtores, eles são taxados como os grandes vilões de toda esse contexto, né? E, na realidade, são os que mais ajudam no combate aos incêndios florestais. E, mais recentemente, nós tivemos uma regulamentação, o ano passado, sobre a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Então, nós temos ações específicas, diretrizes, instrumentos a serem elaborados, desenvolvidos e monitorados por vários atores. Então, quando a gente fala hoje incêndios florestais, política de manejo integrado do fogo, é uma governança preventiva, uma governança de combate e também de responsabilizações. E o Pantanal vai ter uma particularidade, né? Então, muitas vezes, quem discute o Pantanal não é nem o pantaneiro, não são nem as pessoas que moram nos municípios do Pantanal, mas sim pessoas de fora que não conhecem a realidade do Pantanal. Então, nós temos um regramento jurídico específico e a questão do Pantanal é mais pela questão do período de estiagem. Então, agora, no dia 1º de junho, começou o período proibitivo do fogo na região do Pantanal. Então, o prazo, né, final é até dia 30 de dezembro de 2025. Então, todo ano, nós teremos um regramento jurídico específico, né, que o Estado, o poder público, seja a União ou o Estado, ele declara uma situação específica delicada para a região do Pantanal. Então, governança, a questão de destinação de recursos, mais contratação de brigadistas, então, o aparato do Corpo de Bombeiros, como que os municípios também podem agir nesse momento delicado e o próprio governo do estado de Mato Grosso. Lembrando que quando a gente fala do Pantanal, a gente tem que falar de uma análise sistêmica e holística com Mato Grosso do Sul. Então, existe, né, um bioma único e que essas ações precisam ser compartilhadas entre os dois estados. E, assim, eu acho que todo mundo está aguardando muito esse Estatuto do Pantanal, o que está por vir, né, que vai sedimentar, equacionar, eu acho que equilibrar e dar segurança jurídica para muitos pontos que ainda hoje são incertos relacionados ao Pantanal. Então, por que o Pantanal sempre está à tona? Porque nós tivemos essa questão em 2020, dos incêndios florestais no Pantanal. Mas, em decorrência disso também, eu acho que o que também precisa vir à tona é o aumento de biomassa na região do Pantanal. O que é o biomassa? Né? Aumento da vegetação. Lá a gente está falando de uma vegetação que é um combustível, né? Então, tudo lá pode ser, né, um fator de propagação de fogo e também uma propagação de um fogo de um incêndio florestal maior, de grande proporção. E a região do Pantanal, ela tem as particularidades. São grandes fazendas, muitas vezes as fazendas não têm acesso a determinados locais, a questão de estrutura. Então, tudo é mais difícil e delicado na região do Pantanal. Hoje, a cultura do Pantanal ela é predominantemente a pecuária, né? Exatamente. Então, a atividade que a legislação permite aqui no estado de Mato Grosso é a pecuária extensiva. Então, há uns 2 anos, né, numa governança de discutir a regulamentação dos usos no Pantanal, nós tivemos, a partir do ano passado,
decretos, né, que regulamenta como que vai ser o manejo do fogo, como que vai ser a roçada, como que vai ser a limpeza de pastagem e também a supressão de vegetação nativa. Então, isso tudo é muito recente, né, aqui no estado de Mato Grosso. E às vezes o pecuarista ele é tratado como vilão nessa história, principalmente agora nessa época de junho, julho, agosto, que é essa época maior de seca. Só que, na verdade, o boi é o bombeiro ali, né? Na verdade, ele está ajudando a evitar a propagação do incêndio, o fogo e a população, acredito, como você disse, muitas vezes é de fora do Pantanal, não é o verdadeiro pantaneiro, então ele não sabe da realidade. E vale lembrar que, na verdade, o pecuarista ele está ali ajudando a resolver esse problema e, às vezes, o lucro dele é menor comparado a quem está em outros biomas e a dificuldade é muito maior para o pecuarista na região, né? Sim. Quando a gente fala do Pantanal, a gente está falando de famílias tradicionais, né? Famílias que têm uma história naquela localidade. Então, famílias que estão ali há mais de 200, 300 anos, que vêm desenvolvendo essa atividade com muito afinco, né, com muita harmonia com o que está posto, com o ambiente natural, com aquela conservação ali existente. E nos últimos anos, a gente tem visto muitas vendas dessas propriedades. As famílias hoje elas não estão mais conseguindo ter viabilidade econômica devido a vários fatores, né? Então, não consegue viabilizar comércio, não consegue ter o cadastramento ambiental rural da propriedade, que hoje é a centralidade de qualquer propriedade no estado de Mato Grosso. Então, aquela propriedade que não tem CAR. Tem muitas propriedades ali embargadas, propriedades que não conseguem fazer contratação de mão de obra. Então, a gente está tendo um êxodo muito grande das pessoas que trabalham também no Pantanal. Hoje não existe mais o pantaneiro que queira ficar na fazenda, trabalhando, morando e tudo mais. Então, o que a gente viu na novela Pantanal, por exemplo, não é mais a realidade de muitas fazendas na região do Pantanal. Primeiro, não se consegue nem contratar mais pessoas para trabalhar e morar nas fazendas. Não tem estrutura, não tem escola, não tem posto de saúde. Então, como que as pessoas vão permanecer nessa localidade se não tem essa estrutura mínima adequada, né? Então, cada vez mais a legislação mais restritiva, proibindo determinados usos. Então, esse olhar para o Pantanal, ele tem que ser um olhar calcado nessa exploração ecológica que se pretende. Então, não se proíbe a exploração, mas ela tem que ser, né, calcada em critérios de sustentabilidade. E esses parâmetros, eles são difíceis. Então, muitas vezes, vem um rigor da legislação que impede do pecuarista, né, pantaneiro, que já está ali há décadas, séculos, desenvolver e permanecer na tua propriedade. Às né? vezes vem de família mesmo, né? Então, assim, a figura do boi bombeiro. O boi não existe mais. Ele está sendo... Não é que não existe mais. Ele está sendo retirado como uma atividade predominante ali no Pantanal. Então, cada vez mais exigências e a viabilidade do negócio para o pecuarista se torna inviável. Então, isso também faz com que haja um aumento da biomassa na região. Tatiana, quando a gente fala sobre incêndios florestais, incêndios no Pantanal, essa época de seca, acho que você seria a pessoa mais expert para falar sobre isso, até para tirar dúvida de quem está em casa assistindo, acompanhando a gente. Existe muita diferença de queimada, de incêndio acidental, incêndio criminal, incêndio que vem de um raio, questão de acero, beira de rodovia. Quais são as diferenças? Até para as pessoas não falarem errado, não prejudicarem, falar que o Mato Grosso está pegando fogo e isso prejudicar até mesmo o turismo e tudo, mas existem diferenças, né? E cada coisa existe acidental, existe o criminal, como que é a diferença? Então, quando a gente fala de incêndios, o Código Florestal e toda a legislação fala da questão da responsabilização. Né? E a gente tem 3 esferas de responsabilização, a civil, penal e administrativa. Na esfera administrativa, principalmente, e na esfera penal, a gente precisa comprovar o nexo de causalidade. Né? Então, aquele que ateou fogo, se foi realmente ele quem provocou aquele evento que provocou um incêndio florestal. Então, isso precisa ficar comprovado. Tá? E a gente sabe que o aparato hoje do poder público ele é insuficiente para dar esse poder de resposta. Então, muitas vezes, os organismos de fiscalização e de controle não esperam
essa comprovação do nexo de causalidade, se foi A, B ou C que provocou aquele incêndio, para imputar a ele uma responsabilidade. E o que aconteceu do ano passado para cá? Tá? Nós tivemos essa alteração na lei federal, né? Aliás, foi alteração, foi a instituição da Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. E lá alterou alguns dispositivos que já estavam disciplinados na Lei de Crimes Ambientais, mas que colocou o incêndio como uma modalidade de responsabilização na esfera criminal. Antes não tinha, provocar incêndios. Agora, o agente, né, seja pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, entendeu? Ele será responsabilizado criminalmente porque tem uma conduta lá na Lei de Crimes Ambientais. E isso também no Decreto Federal 6.514, que trata das infrações administrativas. Então, hoje, eu vou dar o exemplo da nossa área, né, o setor aqui da pecuária. O produtor, né, que desenvolve qualquer atividade no seu imóvel rural ou na posse, ele precisa agir preventivamente. Então, o acero é obrigatório, né? Toda propriedade que desenvolve atividade econômica terá que fazer o acero. Tá? Aquele produtor que não agir, ele será responsabilizado por ausência de acero. Então, assim, às vezes até uma questão cultural. Eu não fiz ano passado, não serei responsabilizado. Hoje, depois que a gente pode falar da política antes do CAR, Cadastramento Ambiental Rural, e políticas públicas de monitoramento e fiscalização após o CAR. Então, aquelas propriedades que já estão na base da SEMA, que hoje nós temos aproximadamente 160 mil cadastros, né, de propriedades imóveis, elas já estão sendo monitoradas em tempo real pelo órgão ambiental do Estado. Então, aquela máxima, então aquele pensamento, eu não fiz o acero, não fui pego. Agora, se eu não fizer, não. Isso não prospera mais. A orientação é que se faça, porque é obrigatório. E se vier um fogo, até de um raio, que é um fator externo, né, ou de um evento da natureza, né, isso poderá desencadear uma responsabilização, principalmente na esfera civil. Às vezes vem da beira da estrada, um carro solta uma faísca, ou um fio que arrebenta e acaba queimando aquele mato próximo, vai para a fazenda e ele pode ser responsabilizado por não ter feito o acero, né? Exatamente. Então, aí quando a gente fala governança dessa política do fogo, então as concessionárias de rodovias, elas têm obrigações também de fazer aceros. As redes de energia elétrica também são obrigadas a fazer os aceros. Então, às vezes, esses focos, eles vêm dessas localidades, até das unidades de conservação em terras indígenas. Então, muitas vezes, o fogo está vindo dessas localidades e o produtor que faz divisa também é prejudicado. Ele é o maior prejudicado. Se ele está desenvolvendo uma atividade, se ele tem uma pastagem, ele não vai querer que o fogo entre na propriedade dele e ele receba uma multa milionária depois, até na questão de reserva legal, APP, enfim. Então, ele é a pessoa que mais quer que o incêndio não chegue na propriedade e adote as medidas adequadas. Agora, o custo disso, né? Até hoje a gente não tem essa regulamentação de forma muito certa. O que é obrigatoriedade, equipamentos, mas assim, esse agir por parte do produtor, ele não pode ficar mais inerte. Ele tem que ter uma rede de apoio, ele tem que ter essa interlocução com os agentes que hoje estão à frente dos combates a incêndios, que é a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a SEMA, os municípios. Então, eu estou sabendo que está chegando um fogo em tal região. Ele não pode simplesmente hoje ficar lá, né, inerte. Ele vai ter que agir. Então, antes, durante e depois do combate. Então, o funcionário ele vai ter que ter capacitação, as pessoas que trabalham nas fazendas deverão estar capacitadas, devidamente capacitadas. Então, vai ser uma estrutura, uma governança para que o produtor e todos os agentes envolvidos no combate ao fogo, não só aqui em Mato Grosso, mas é uma norma geral, estejam preparados. E, infelizmente, nós não estamos preparados. Hoje, pega exemplo da região ali do Vale do Araguaia, por exemplo, tem muitos pecuaristas que sofrem com o problema de que o vizinho é uma área indígena e o outro vizinho é um produtor de soja e milho, de grãos. E acontece que nesse período de seca, os índios, eles acabam, a comunidade indígena acaba colocando fogo por causa de questões de carrapato, que é mais intenso nessa época, e esse fogo
vai para a fazenda, pode pegar na propriedade de grãos, que na época é época de milho, então vai ter muito mais palhada para queimar e pode chegar no pasto, né? E eu acredito que as pessoas às vezes criminalizam tanto o produtor rural na questão da queimada, mas ninguém bota fogo na sua empresa, né? Exatamente. E a fazenda, o pasto... tem custos, né? Então, se queimar um pasto, tem custos, os animais vão morrer, cerca que é caríssimo para você ter. Então, o produtor ele não vai colocar fogo, né? Pelo contrário, ele que vai lutar para que esse fogo não chegue, não se alastre tanto para ele quanto dos vizinhos, né? E aí vem a importância também da rede de apoio com os vizinhos, em estar todos preparados e capacitados para que possam resolver o mais rápido possível a questão dos incêndios, né? Então, até a orientação que vem é que nessa rede de apoio, essas ações sejam compartilhadas entre propriedades. Tá? Então, eu tenho aqui um trator, eu tenho equipamento tal. Então, isso agora, isso deverá ficar de forma mais, como que eu poderia falar, formalizada dentro dos planos de manejo do fogo daquela região, daquelas propriedades. Só que o que eu falei, ainda falta essa regulamentação por vir, né? Então, a questão de terras indígenas. A FUNAI tem muita responsabilidade também de fazer os aceros, de fazer os planos, de as queimas prescritas no momento certo. Nós já estamos aqui no estado de Mato Grosso, com 3 biomas diferentes. Para o Pantanal, a gente já começou o período proibitivo. O Cerrado e a Amazônia começa agora, dia 1º de julho. Então, muitas situações ainda em abertos de como proceder nesse combate ainda dá tempo do preventivo. Faça o preventivo agora, se prepare durante, para depois não ter prejuízo maior, né? Tá. E essa questão, né, de terminologias, o que você falou de queimada, incêndios florestais, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. O que a gente vê? Muitas vezes a propagação dessas informações de forma equivocada nos meios de comunicação e por agentes externos, que não conhecem a realidade. Então, a Sala de Situação de Emergência aqui do Estado de Mato Grosso adotou uma metodologia própria. O que é foco de fogo e os incêndios. Então, existe uma diferenciação, que isso precisa ser socializado e precisa também passar por uma triagem. Por quê? Isso pode prejudicar sobremaneira regiões, comunidades, setores, como aconteceu, por exemplo, o ano passado. O ano passado, aqui em Cuiabá, na região de Mato Grosso, ia ter um grande evento nacional, e aí se divulgou nacionalmente que no estado de Mato Grosso tinha, não sei, 2, 3 ou 1.000 focos de incêndios. O pessoal fica com medo. Eu vou para Mato Grosso, será que eu saio viva do estado? Né? Então a gente já pensa porque às vezes não entende o tamanho do estado, né? De filmes, né? de incêndios, como acontece em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos aconteceu, na Europa. E não é isso. Então existe uma metodologia própria que isso precisa ser disseminado, principalmente na área de comunicação. E também entre os atores envolvidos, tá? Dessa distinção. Legal. Então, o pecuarista não é vilão, o produtor não é vilão, e ele está preocupado realmente. Ele está preocupado, e ele está preocupado porque ele precisa ser melhor orientado. Mas, infelizmente, essa orientação ela não chega no tempo correto das exigências e das responsabilizações. Por exemplo, nós tivemos agora a questão dos editais de notificação por parte do IBAMA. Tá? Notificaram aqui mais de 1.500 propriedades aqui no estado de Mato Grosso para realizarem os aceros pelo IBAMA. Se esses produtores não realizarem os aceros, eles serão embargados. Então, o próximo edital será o edital de embargos. E aí a gente não tem, né, os parâmetros de situações entre reserva legal, APP, vegetação nativa, entre propriedades. Do Pantanal saiu agora, recentemente, Instrução Normativa Conjunta número 2 de 2025, e para as outras regiões. Então, assim, como que o produtor ele vai agir até para dar uma resposta oficial para o órgão ambiental federal que ele está agindo de forma correta, porque ele também não quer fazer, né, nesse afogadilho, eu vou ser responsabilizado, eu vou ser embargado e tudo mais, sem ter os parâmetros corretos. Então, acho que o time das políticas, elas estão dissonantes, né? Elas precisam estar mais equilibradas, mais sistêmicas, e essa governança ela também não está nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que vem o IBAMA
exigindo que o produtor faça, nós não temos por parte dos outros organismos do Estado essa resposta de como nos prepararmos de forma melhor preventivamente. Inclusive, nessas notificações, não foram apenas para que o produtor cuide da sua área, mas da região em volta, né? Ele se responsabiliza caso tenha algum incêndio. Isso foi até um posicionamento da Acrimate para que não é bem assim, porque às vezes o pequeno e o médio ele não tem esses instrumentos e essa mão de obra para conseguir conter o incêndio. E aí entra N situações, área de preservação, área indígena, vai entrar, vai apagar o fogo. Não é bem assim, não pode responsabilizar o produtor, o pecuarista, por algo que ele não tem controle, né? Exatamente, é o que a gente já discutiu. Aquele produtor que faz a divisa com uma terra indígena, ele não pode fazer o acero, sendo que é uma obrigação da FUNAI. O produtor que está numa divisa com uma unidade de conservação, ele não pode fazer acero na unidade de conservação que pertence, muitas vezes, de domínio da União dos Estados ou de um município. Então, ele não pode fazer o acero, por exemplo, numa linha de transmissão, que é de uma responsabilidade de uma concessionária de energia. Então, a gente tem as esferas, né, do que se pode fazer, né? Só que os outros atores, os outros também partícipes desse processo, muitas vezes não agem. E aí a responsabilidade recai toda nas costas do produtor e na região do Pantanal, dos pecuaristas pantaneiros, né, que praticam há séculos essa atividade lá na região. E a gente falando ainda de Pantanal, mas saindo um pouco do período de seca, existe aquela questão das áreas úmidas, né? Isso. Como que estão essas questões hoje? Hoje elas ainda estão sendo discutidas no âmbito da Assembleia, a SEMA, né? Foi constituído um grupo de trabalho, foi feita uma contratação da equipe do UFMT para estudar em loco, com uma metodologia específica, a questão dos solos, principalmente nessas duas regiões. E eu acho que vem aí, teve agora um aval da Embrapa, né, que avalizou todo esse estudo metodológico feito pelos professores da UFMT para a região do Araguaia e do Guaporé, e a gente está aguardando, né, aguardando os próximos passos do que virá para essas duas regiões, mas são regiões importantes para o estado de Mato Grosso, né? Tanto em questões ambientais, econômicas e sociais. Nós estamos falando de inúmeros municípios, né, que precisam se desenvolver economicamente, e a atividade da pecuária é uma das principais nessas duas regiões. Tatiana, para a gente já ir para o final, já para a reta final, eu sempre faço essa pergunta para quem vem aqui, e aí eu queria a sua visão mais da área ambiental, mas qual que é a sua visão para a pecuária para os próximos anos? E aí eu acho que é legal a gente falar também qual que é a visão do Pantanal, como que será o Pantanal em relação tanto somente ao bioma, mas também em relação à pecuária no Pantanal. Tá. Toda a minha origem é na área ambiental, né? Como professora de Direito Ambiental, e às vezes a gente fica numa situação delicada quando a gente fala, né? Questão de preservação e conservação do meio ambiente e o desenvolvimento, né, sustentável, as atividades econômicas. Eu particularmente amo carne, então, e as atividades econômicas elas devem prosperar, né? Elas são necessárias até para o crescimento do país. Então não pode ocorrer a inviabilidade econômica de qualquer atividade, principalmente da pecuária e de outros insumos que são essenciais, né? E que visam a questão da segurança alimentar. Quando a gente estuda, por exemplo, função social da propriedade, né? Por que tem que ter o grau de exploração e de utilização da terra? Porque aquela terra, aquela propriedade, ela tem que ser produtiva, mas a produção ela tem que ser calcada em critérios da qualidade ambiental. Então, hoje é um desafio muito grande esse equilíbrio, essa harmonia. Tá? Então, eu vejo o seguinte, a pecuária ela é importante, e quando existe qualquer situação que vá na cadeia da pecuária, isso interfere também no nosso bolso. Tá? E até na nossa qualidade do que nos alimentamos no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente comia muita picanha, muita carninha gostosa, aí a gente passa a comer mais frango, mais porco. Por quê? São as questões das exigências e as demandas do mercado. Então, a gente precisa também ter esse olhar do que nos afeta lá na frente, lá na ponta, né? E o Pantanal a gente precisa ter um olhar mais diferenciado. As discussões, elas precisam passar por pessoas que conhecem o Pantanal e não por pessoas de fora. Porque tem muitas pessoas que gostariam de permanecer no Pantanal, né? Pessoas que já estavam há muito tempo, mas que não conseguem mais.
Então, a gente precisa ter esse olhar do aspecto social e econômico dos ribeirinhos, dos produtores e de todos os atores que moram ali, vivem e dependem do Pantanal mato-grossense. E para o pecuarista que tiver qualquer dúvida, questão relacionada ao meio ambiente, a Tatiana agora faz parte da equipe técnica da Acrimate, está aqui disponível para qualquer dúvida, né? Entra em contato, pode entrar em contato com o Chico, pode entrar com o Newton e pedir o contato seu para esclarecer qualquer questão relacionada ao meio ambiente, que eu acredito que, indiferente do bioma no estado, tem sempre uma dúvida e tem sempre uma legislação que precisa ser rigorosamente seguida à risca, né? Então, pode procurar você que vai estar aqui, né? Sim, com certeza. Faço parte agora da equipe técnica da Acrimate, à disposição de todas, né? E todos, né? Que precisam de uma ajuda, de tirar uma dúvida, enfim. E essa questão, muitas vezes, não é só na questão da atividade em si, porque o produtor ele precisa participar mais desses processos decisórios. Então, quando a gente fala de um plano de manejo de uma unidade de conservação, o produtor ele precisa estar nessa discussão, seja de qualquer atividade econômica, tá? Os planos de bacia hidrográfica, que é a unidade geográfica de gestão das águas. O produtor, o setor, ele precisa também participar desses processos. Os planos diretores das cidades. O plano diretor ele é um instrumento básico de planejamento urbano, mas ele faz a leitura do urbano e do rural. Então, muitas vezes, a cidade também estabelece usos e restrições na área rural do município. Então, quando a gente vai falar da questão de defensivos, pulverização, essa é uma leitura do plano diretor que também o setor precisa participar. Embora ela seja urbana, mas às vezes ela interfere também na dinâmica da área rural. Então, estou à disposição para fazer esse tipo de esclarecimentos, então, tanto em questões diretas ou indiretas que envolvem a vida, né, do pecuarista aqui no estado de Mato Grosso. Tatiana, muito obrigado por participar e a gente está aqui à disposição sempre que tiver novidade, sempre que tiver um assunto bom, a gente vai trazer você de novo, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição de todos. Valeu! E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso YouTube e veja os episódios que já foram no ar e os próximos que virão.